Mas voltando para o assunto que eu mais quero conversar, que é o flúor, doutor. O flúor tem muito, é um divisor de água assim. Tem gente que fala bem do flúor, tem gente que fala mal do flúor. Eu não vou dar minha opinião aqui agora, porque a gente tem um expert na área que atua com isso, que pesquisa sobre isso. Doutor, o flúor é uma coisa nova ou sempre foi presente nas águas e nas pastas de dente antigamente? Essa é uma pergunta muito boa. Você começou muito bem, viu, Antônio? Porque é bom a gente desfazer um mal entendido que sempre foi insuflado pela indústria e pela mídia sobre o flúor. Eles dizem o seguinte: é comum os defensores do flúor dizer o seguinte: flúor não faz mal, o flúor é natural, está nas águas, está em tudo, né? Não é verdade. O flúor que não faz mal, o flúor natural, é o que a gente chama de fluoreto de cálcio. Ele é muito encontrado nas águas subterrâneas. Esse flúor, em pequenas quantidades, considerado o que a gente chama de traços. O que eles adicionam na água tratada, olha a loucura, é um composto de flúor chamado ácido fluosilícico. Aí você me pergunta, de onde vem esse ácido fluosilícico? É das águas profundas? Não. Ele é um resíduo tóxico industrial da produção de fertilizantes e de alumínio. Você entendeu? Quando você produz fertilizantes, os fosfatados, sai uma borra pela chaminé e ele se prende na chaminé da fábrica. Eles vão lá e coletam isso, esse resíduo tóxico, misturam com água, falar de um jeito simples aqui, e depois despejam na minha, na sua, na nossa água tratada, dizendo que previne as cáries. Entende? É uma maluquice. Então, na verdade, nada tem a ver. O flúor das águas subterrâneas é uma coisa, e esse composto de flúor que estão adicionando na nossa água, adicionam na pasta de dente, que é o fluoreto de sódio, são duas, tanto da água, o ácido fluosilícico, como o fluoreto de sódio, são duas substâncias altamente tóxicas e bioacumulativas. Ok. E por que eles foram colocados nas águas e na pasta de dente se são tóxicos? Quem decidiu fazer isso? Qual foi o objetivo dessa pessoa? Você sabe da história? Sim, é aí que a história fica complicada, eu digo para todo mundo, e começa a ficar sombria. Mas por volta de 1920, 1930, o que aconteceu? As indústrias que produziam alumínio nos Estados Unidos, a Alcoa, as indústrias que produziam também fertilizantes, e outras indústrias como a DuPont, por exemplo, trabalhavam com uma alta produção de transformação de elementos químicos e substâncias e tinham muito esse resíduo industrial chamado fluoreto de sódio ou ácido fluosilícico. Os fluoretos eram resíduos industriais tóxicos. E eles começaram a ter muitos problemas com a justiça, porque eles não tinham de descartar esses resíduos. E aí, por sorte, por obra do acaso, eles conseguiram, em um ano, 2 anos no máximo, eles conseguiram encontrar uma razão para utilizar esses fluoretos, resíduos tóxicos. Eles descobriram, através de pesquisadores patrocinados pela indústria, descobriram que ele prevenia cáries. Aí você vai me dizer, pô, mas Rafael, como é que descobriram isso? O estudo utilizado por eles na época, em 1935, basicamente, para 1940, foi um estudo observacional. Ou seja, um pesquisador olhou uma cidade, olhou meia dúzia de pessoas e falou assim: nossa, essas pessoas não têm cárie. Tá, o que elas consomem diferente? Ah, a água delas tem flúor. Mas o flúor natural, né? Nada a ver com o flúor, esse composto que eles estão adicionando. E aí, baseado nisso, ele sugeriu então que deveríamos adicionar flúor na água para poder prevenir cáries. É isso, é esse o estudo. E aí, em 1945, em Grand Rapids, no Michigan, nos Estados Unidos, foi a primeira cidade que começou a fluoretar.
Essa é a história. Então, Flúor que resumindo, não era natural, que era um flúor industrializado totalmente diferente do que são achados nas águas naturais, correto? exatamente, você pegou a ideia. O pesquisador, apesar de uma pesquisa bem simples, bem ruim, né, que hoje não seria aceita, ele falou de flúor natural, flúor das águas subterrâneas, o fluoreto de cálcio. E aí, baseado nisso, eles adicionaram o fluoreto, o ácido fluosilícico e o fluoreto de sódio, resíduos industriais da produção de alumínio e de fertilizantes fosfatados. Começaram a colocar na água e aí fosse seguindo muito marketing na época, muitos patrocínios para pesquisadores e aí da mesma forma que fizeram com o colesterol também, né? Demonizaram o colesterol e agora nós estamos sabendo a verdade. Da mesma forma que eles fizeram com o chumbo, dizendo que era bom, da mesma forma que eles patrocinaram o cigarro, não tinha isso na década de 50? Os vendedores de cigarro iam no hospital dar cigarro para as pessoas. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente e fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Porque diziam que fazia bem, relaxava, quer dizer, E o nessa Oxy mesma também nos linha. Estados Unidos, o Oxy também nos Estados Unidos, quando teve o breakout, né? Foi justamente isso. Fizeram um estudo bem rápido e aí os vendedores de remédio iam para os médicos, né? E os médicos vendiam para os pacientes, ganhavam em cima disso e deixavam os pacientes basicamente viciados em Oxy. Então, Exatamente, você vê que isso vem a acontecendo. história é a mesma, né? A história é sempre a mesma. E foi assim com açúcar também, certo, doutor? E uma coisa que é interessante, com açúcar foi assim, e foi nessa mesma época que a quantidade de açúcar consumida per capita nos Estados Unidos começou a aumentar pra caramba também. Então, quanto mais. Eu acabei de pensar nisso. Quanto mais açúcar as pessoas comiam, porque era dado como uma coisa boa que ia dar energia para você, mais cáries acontecia, mais o flúor poderia ser empurrado nessa narrativa, certo? Exatamente, aí começaram a colocar flúor nas pastas de dente. Uau! Sendo que é muito mais fácil só parar de comer açúcar, né não? Com certeza. E o detalhe, os estudos hoje, eles na época eles já sabiam, mas abafaram. Os estudos de hoje comprovam, tem um relatório do CDC, o CDC, né, o Center Disease Prevention Control, o Centro de Controle de Doenças americano, em 99 já soltou uma nota dizendo, um relatório dizendo o seguinte: o flúor só tem ação tópica, não tem ação sistêmica. O que significa isso? Que o flúor adicionado na água, esse resíduo tóxico adicionado na água, não tem, é irrelevante a proteção, a prevenção relacionada à cárie. Ou seja, ele não funciona. Não tem ação nenhuma na prevenção de cáries. É o CDC que falou. A EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, também disse isso em relatórios mais recentes. E eles permanecem fluoretando a água, adicionando. Porque eu fiz uma conta rápida aqui, para você ter uma ideia. Sabe quanto custaria para as indústrias de alumínio e de fertilizantes por ano se elas tivessem que tratar esse resíduo tóxico que elas vendem para estações de tratamento? Quanto? Imagina, algo de 2 a 3 bilhões de dólares por ano. Sendo que eles estão ganhando vendendo. Olha o detalhe. Quando eles conseguiram transformar esse veneno, esse produto tóxico, em um salvador da saúde pública, de prevenção à cárie, o herói da odontologia, como foi chamado na época que eu estudava, que eu fiz faculdade, eles começaram a vender isso. E hoje eles ganham, olha o lance, eles ganham mais 2, 3 bilhões de dólares por ano revendendo esse lixo
tóxico para as estações de tratamento. E no Brasil é assim também? É a mesma coisa, exatamente igual. O sistema ele foi feito em 1940, na década de 40 mais ou menos, né? Década de 30 para década de 40. Conseguiram fazer com que a OMS seguisse esse trabalho esdrúxulo, né? E começaram a espalhar para o mundo. No Brasil, basicamente, a partir da década de 70, eles começaram a fluoretar obrigatoriamente a água. E isso acontece no Brasil. As indústrias do interior de São Paulo, que vendem, que transformam o fertilizante fosfatado, eles vendem para a Sabesp. Esses resíduos tóxicos que ela vai lá e adiciona. E tem mais. Esses resíduos, só para você ter uma ideia, como é um resíduo tóxico, sem nenhuma preocupação, não tem filtragem, não tem nada, ele é um resíduo tóxico, é lixo. É igual o urânio, você vem lá e tem que colocar no tambor. Você não está nem preocupado com o que ele tem lá dentro, né? Você joga no tambor e põe lá embaixo da caverna durante sei lá quantos anos e fica lá. Isso aí, ele está carregado de metal pesado, esse ácido fluorsilícico. Então, quer dizer, além desse ácido que é tóxico, ele faz vir na sua água junto cádmio, arsênio, chumbo e outros metais pesados. Isso transforma a água que você recebe na sua torneira em um lixo tóxico, cara. E os estudos são claros, estão abertos, estão aí. Os relatórios da CETESB mostram a relação do ácido fluorsilícico, a adição dele na água, em resultado a resolver o problema do lixo tóxico. Tem dados do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, falando dessas questões. Quer dizer, isso foi muito bem arquitetado e, infelizmente, quem está sofrendo são as pessoas, especialmente as crianças que estão em desenvolvimento. O cérebro está em desenvolvimento. E o flúor vai lá, destrói o cérebro, destrói a glândula pineal, calcifica a tireoide, problema esquelético, fluorose dental, problemas nos olhos, na visão e por aí vai, né? Tem bastante coisa.